Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consultório Médico na TV. Ser diferente no âmbito do comportamento humano não deve ser tratado de forma preconceituosa como alguém que não se adequa ao que é ditado pelo contexto social. Muitos destes casos ocorrem por uma grande variedade de condições que afetam o humor, o raciocínio e o comportamento, que abrangem casos de depressão, transtornos de ansiedade, bipolaridade, demência, esquizofrenia, transtorno obsessivo-compulsivo, autismo e estresse pós-traumático. Devemos ter um olhar diferenciado para pessoas com transtornos mentais, ao mesmo tempo em que elas devem ser inseridas no contexto geral da sociedade com o devido respeito. Nesta edição do programa Consultório Médico na TV, vamos discutir como tratar e prevenir os transtornos mentais com o psiquiatra Salatiel da Silva. Antes, acompanhe uma matéria abordando os principais transtornos mentais e como melhor lidar com estes casos. A Associação Brasileira de Psiquiatria revela: cerca de 30% dos brasileiros irão desenvolver algum transtorno mental ao longo de sua vida. Se considerarmos o número de pessoas que sofrem pelo menos com alguns sintomas, independente da gravidade, certamente esse número pode ser até maior. Cerca de 60% a 70%, segundo várias estatísticas nacionais e mundiais. As doenças mentais são condições de anormalidade ou comprometimento de ordem psicológica, mental ou cognitiva. Há diversos fatores que explicam os transtornos psiquiátricos, como genética, problemas bioquímicos, como hormônios ou substâncias tóxicas, e até mesmo o estilo de vida. Os sintomas podem ser observados no dia a dia. É muito possível que o estresse, próprio do mundo moderno, aumente a incidência deles. Os transtornos de humor, como a depressão, bipolaridade, ansiedade, tristeza psicológica, alucinações, delírios e as dependências químicas, principalmente o alcoolismo em nosso meio, são as patologias psiquiátricas mais comuns. Conhecer a história familiar de doenças, tanto físicas como mentais, pode determinar a propensão individual aos transtornos psicológicos e, ao mesmo tempo, auxiliar no diagnóstico mais eficiente. Dr. Salatiel, muito obrigada por atender o nosso convite a participar do programa Consultório Médico na TV. Então, um grande prazer estar aqui com vocês, porque esse tipo de conversa sempre traz benefício para a população, porque são informações e também são conhecimentos a respeito do sofrimento humano. Sim. E doutor Salatiel, qual é o mais comum no seu consultório nos dias de hoje? Quais são as causas mais comuns? De um modo geral, eu posso falar que as depressões hoje se constituem os transtornos mentais mais frequentes, tanto é que a Organização Mundial de Saúde já anunciou que trata-se hoje de um problema de saúde pública, considerando o grande número de pessoas que adoecem desse transtorno. Embora nós sabemos que há uma variedade muito grande de casos de depressão, desde os casos mais simples, que são pessoas que reagem a uma determinada perda, até os casos mais delicados, mais graves, onde a doença ela já faz parte, muitas vezes, de uma questão constitucional, às vezes até familiar. Então, já esse transtorno já vem familiar? E alguns sim, alguns. Ainda bem que não é a maioria. A maioria são realmente sentimentos de perdas, porque nós vivemos numa sociedade em que nós sofremos muitas perdas, né? Perdas devido a situações afetivas, perdas de status, né? Perda de várias naturezas, e as pessoas nem sempre reagem bem a estas perdas. Nesse sentido, cada um tem uma maneira muito própria de reagir
a essas perdas. Sim. Existem pessoas que reagem muito bem, isto é, conseguem lidar melhor com as perdas e levar a vida adiante, até porque vão sofrer novas perdas lá adiante. E também tem os ganhos, porque muitas vezes as pessoas se ligam mais às perdas, não é, do que aos ganhos, que nem sempre são computados, são observados, são valorizados. Sim. E, assim, o trauma psicológico pode ser causado por quais motivos, doutor? Os motivos são muito variados, porque nós, seres humanos, nós viemos de um desenvolvimento junto aos nossos pais, e nem sempre esse desenvolvimento ele se constitui de maneira satisfatória, não é? Ao lado disso, as questões devido à própria genética, à constituição, às circunstâncias do parto, as doenças da infância, muitas vezes elas, de certa forma, atingem o aparelho psíquico da criança. E isso pode se constituir uma ameaça ao aparelho psíquico, um sofrimento. Sim. E na vida adulta isso vai se constituir, poderá se constituir num transtorno mental, desde que não seja cuidado no seu devido tempo. Porque essa é uma questão importante, porque muitas vezes os pais percebem nos seus filhos determinados comportamentos e não se preocupam, acham que aquilo é algo simples, né? Isso já mostra o despreparo que tem os pais com relação à questão psíquica, à questão emocional. Porque se a criança sofre qualquer traumatismo, então todo mundo corre e vai socorrê-lo, né? Mas se a criança aparece triste, um pouco arredio, as pessoas não se preocupam tanto, quando muitas vezes essas circunstâncias podem significar para a criança um aspecto muito negativo, muito agressivo para ele, em função de determinadas circunstâncias que eles vivenciam. Às vezes na escola, às vezes na família, às vezes observam o comportamento dos pais, porque nesse sentido, o comportamento dos pais passa a ter uma significação muito importante, porque a criança ela sente e observa tudo do que acontece nos pais, e uma pequena mudança que possa ocorrer num dos dois, principalmente na mãe, que é a pessoa que está mais próxima dessa criança nos primeiros anos de vida, essa criança percebe. Nem é necessário que ela fale, ela sente. E esse sofrimento vai ter um tipo de significação dentro dela. E muitas vezes a criança pode supor, nas suas fantasias, que ela é a causadora daquele sofrimento. E se envolve com um sentimento de culpa. Sim. E então esse sentimento de culpa ela pode ganhar, não é, várias dimensões dentro da criança, como tristeza, não é, ensimesmamento, afastamento dos colegas, dificuldade de se socializar, às vezes tem um comportamento tristonho de choro ou mesmo agressivo, um comportamento inquieto. Então, os sofrimentos psíquicos, os sintomas, são de uma variedade muito grande. Daí a necessidade dos pais estarem atentos. Não é preocupado, é atento. E fazer também um diagnóstico precoce, né, doutor? A sua atenção ativada, né, movido também pelo afeto, porque é preciso que os pais sejam muito afetuosos também, não somente com a criança, mas um com o outro. Porque a criança ela tem uma espécie de diapasão interno que ela percebe algo que está ocorrendo nos pais. Um aborrecimento, uma tristeza, um ressentimento. Os pais acham que as crianças são seres praticamente insensíveis, mas as crianças são seres muito sensíveis a qualquer mudança, né, no contexto da convivência familiar. E às vezes a criança pode ser até assim, o diagnóstico da família, né? O comportamento dela pode diagnosticar o comportamento da família, né? Isso. Na realidade, nesse sentido, a criança ela é uma espécie de caixa de ressonância. Algo que acontece na família, a criança sente.
ela que vai representar, muitas vezes com seu comportamento, o que está ocorrendo no seio familiar. E o trauma psicológico pode vir também acompanhado de um trauma físico, doutor? Nem sempre. O trauma físico, ele se configura como um sofrimento físico que pode ocorrer. Na realidade, é preferível que não ocorram os dois, o trauma físico e o trauma psíquico, porque os estudos mostram que no período da infância, um trauma físico, por exemplo, uma violência, né? Uma criança que foi violentada, porque aí também tem um sofrimento físico e também tem um sofrimento psíquico. Esse tipo de circunstância, ela pelos estudos que têm sido realizados em vários países, essa criança tem tudo para ser o que nós chamamos de criminoso em série. É aquela pessoa que mata, né? Porque tem isso dentro dele que ele não consegue dissolver, esse sofrimento de ter sido violentado dessas duas formas, né? E isso, naturalmente, ele não fala para ninguém e vai assumindo como um comportamento. Na realidade, o que se passa dentro dele, ele expressa com um comportamento destrutivo. Então nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Olá, tudo bem? Hoje iremos falar sobre lentes de contato dentais. Você sabe o que é isso? Já ouvi falar. Tá na moda, né, Alexandra? Me explica um pouquinho. Então, pessoal, o que seriam as lentes de contato dentais? Alexandra, eu só conheço aquela lente do olho, ou então já ouvi falar, já vi nas redes sociais. Por que tá na moda? Nessa época de tantas selfies, tá muito em alta um sorriso perfeito, uma pele perfeita. As pessoas usam muito aplicativo para branquear dente ou até mesmo para aumentar. O que vem ser a lente de contato? É uma espécie de capinha que nós iremos colar por cima do dente do paciente, corrigindo a cor, a forma, melhorando a estética e a função. Então, muitas vezes, aumenta demais a autoestima das pacientes, melhora a relação pessoal, melhora o casamento, melhora as relações profissionais. Homens e mulheres fazem. Todo mundo tem indicação? De jeito nenhum. É necessário que o paciente seja avaliado criteriosamente para que seja bem indicado as lentes de contato. É muito comum chegar no consultório vários pacientes querendo colocar lente de contato. E muitas vezes ele tem um dente bonito, apenas está mal posicionado. Nesses casos, a indicação muitas vezes será uma ortodontia, por exemplo. Outros casos, o paciente diz que tem um dente pequeno, mas na verdade o problema não é que o dente é pequeno, é que ele está aparecendo pouco. E aí vai ser indicada uma gengivoplastia, que seria o quê? A remoção do excesso de gengiva, expondo mais um dente. Em outras situações, o paciente pode também realizar um clareamento dentário e o sorriso vai ficar super harmônico. Então, é necessário que o colega profissional, cirurgião dentista, ele avalie o paciente para entender qual é a expectativa, qual é o sonho que esse paciente tem e dizer realmente se é possível chegar lá de maneira que não vá prejudicar o paciente, ao contrário, venha trazer benefícios, porque em muitos casos é necessário se realizar algum desgaste dentário e isso se torna irreversível. Então você tem que pensar muito bem se é isso que você quer, principalmente num paciente jovem. Segunda coisa que nós temos que levar em consideração, qual é a expectativa que você tem, qual é o seu sonho. Nessa conversa que nós vamos ter, nós vamos entender e saber chegar lá. Como eu falei, muitas vezes uma besteira, um clareamento vai resolver sua vida. Então não acelere o passo, não queira meter os pés pelas mãos. Procure sempre um profissional capacitado que tenha compromisso com você e vá indicar o que realmente vai ser bom para o seu caso. Até a próxima! A prática de exercícios físicos estimula o cérebro e causa benefícios na saúde física e principalmente na saúde mental. As dores eram muito fortes, eram dores assim absurdas que se pudesse arrancar o braço eu arrancaria. Tive que parar de trabalhar, tive que parar de fazer tudo.
Até para tomar um copo de água era muito difícil. Nem isso a gente consegue fazer. Eu estou com chikungunya e ele está com mais de 8 meses. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. E estamos de volta com o segundo bloco do programa Consultório Médico na TV, que entrevista o psiquiatra Dr. Salatiel da Silva. Dr. Salatiel, quais os sintomas de traumas psicológicos, doutor? Olha, o trauma psicológico, o que seria então um trauma? Um trauma é uma situação para o qual o indivíduo não está preparado para lidar. Qualquer situação em que você não esteja preparado, aquilo se constitui um trauma. Então a criança, por ser um indivíduo mais sensível, muitas coisas podem se configurar como trauma. Então, na medida que a criança apresenta um tipo de sofrimento diante de uma experiência que ele vivencia, nós podemos atribuir que aquela experiência pode ter um significado de situação traumática. O primeiro indicativo é o sofrimento, né, da criança, que você percebe que aquele sofrimento está atrapalhando o dia a dia da criança. A criança perde a vontade de brincar, não é? Ela se afasta dos amiguinhos, ela não quer mais ir à escola, ela passa a ter um comportamento irritadiço, geralmente não dorme bem, é muito inquieta. E aí, naturalmente, o carinho do pai ou da mãe, a atenção, não é? A conversa afetuosa é que vai ser o elemento importante para identificar o que ocorreu, porque é preciso que a criança consiga falar. Quando a criança ainda não sabe falar, é muito novinha, fica mais difícil. Muitas vezes a criança passa a apresentar vômitos porque não aceita a alimentação, porque o seu próprio aparelho digestivo, porque há uma correlação muito próxima entre aparelho psíquico e aparelho digestivo. Tanto é que no dia a dia nós dizemos assim, eu não engulo isso, não é? Então, traduzindo que muitas coisas, né, elas podem ser refletidas no aparelho digestivo. Uma tristeza reflete no aparelho digestivo. Um mal-estar, uma raiva, um ódio, um ressentimento, tudo isso reflete no aparelho digestivo. Na realidade, todos os aparelhos estão interligados. Quando uma pessoa tem um tipo de sofrimento psíquico, toda a aparelhagem da pessoa humana, ela sabe que você está sofrendo. Nesse sentido, todas as células são solidárias umas com as outras. Então, do mesmo jeito que elas poderão se alegrar quando a pessoa está bem, todas sabem que você está bem. Quando você está triste, todas também sabem. O seu cabelo fica mais opaco, o seu olhar perde o brilho, né? O seu sorriso fica forçado. Então, há toda uma série de circunstâncias que definem, né, que o indivíduo está em sofrimento. Doutor, quando a criança também convive, no caso agora, com uma pessoa que sofreu um trauma, isso também influencia muito? Não é bom, porque como a criança ela necessita de cuidados, se existe alguém com algum tipo de sofrimento psíquico, essa pessoa não vai poder nem saber cuidar da criança. Então ela fica carente de cuidados, e se a criança não tem os devidos cuidados de que ela necessita, né, isso pode ter repercussões no seu desenvolvimento emocional. Então essa pessoa não deve, de preferência, né, estar em contato frequente com a criança. E é possível a dificuldade em aceitar pensamentos e emoções ligados ao trauma? É difícil, porque o trauma ele se constitui num momento em que o aparelho psíquico foi muito excitado. E essa excitação permanece. Então o indivíduo não pensa porque quer. Aquilo vem, porque continua sendo estimulado. É um estímulo, né, que vem de fora, porque nós temos estímulos que vêm de fora
e estímulos que vêm de dentro, de nós próprios. E então esse tipo de situação, um pensamento de algo desagradável, por exemplo, não se pode evitar. Nós podemos nos defender, né, tentando compreender isso. É exatamente nessas circunstâncias que muitas pessoas elas buscam tratamento, porque não conseguem se livrar desse tal pensamento que se transforma em pensamento intrusivo e se constitui pensamento obsessivo. Olha, incrível. Doutor, quando a pessoa passa por um trauma, um problema, uma situação difícil e da forma popular sai do eixo, como é essa situação que chega até o seu consultório? Na realidade, todos nós não somos pessoas, como pensamos, muito fortes. Nós somos pessoas muito frágeis. O ser humano é um ser muito frágil. O equívoco é muita gente pensar que ele é infalível ou assim, nada vai atingi-lo. Isso é um grande equívoco, porque pode acontecer qualquer coisa em qualquer momento e a vida modificar-se completamente. Então, quando isso ocorre, a primeira medida que a pessoa deve é procurar um profissional para ajudá-lo. Porque nem sempre a pessoa que está assim, por exemplo, um surto psicótico. Uma pessoa tem um surto. Um surto é a invasão de uma parte muito doente na consciência da pessoa. Essa parte doente, ela é uma parte mais instintiva. E essa parte instintiva, ela vem sem um controle, porque não tem raciocínio, não tem compreensão. Ela se apresenta como algo imperativo. A pessoa tem necessidade de correr, de bater, de gritar, ou então interpreta o mundo de uma maneira completamente diferente. Então ela fica praticamente inacessível. Doutor, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Alimentos naturais e saudáveis promovem benefícios significativos no bom funcionamento do cérebro. A leucemia é um tipo de câncer que pode atingir crianças e adolescentes. Fique atento aos sinais e sintomas. Palidez repentina, manchas roxas pelo corpo e dores persistentes nos ossos podem ser sinais de leucemia. Procure um pediatra e tire suas dúvidas. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Consultório Médico na TV, que entrevista o psiquiatra Dr. Salatiel da Silva. Dr. Salatiel, no último bloco nós estamos falando sobre surto psicótico. As pessoas que fazem o tratamento, ela pode ocorrer um risco de sofrer um novo surto? Sim. O surto psicótico, como eu me referi há pouco tempo, ele revela que esta pessoa tem uma parte psicótica dentro dela. E essa parte psicótica, ela pode permanecer durante muito tempo inativa. Mas diante de uma situação agravante, uma situação traumática, uma grande frustração, essa parte psicótica ela é ativada. E ela então começa a controlar o comportamento da pessoa, com agressividade, com desconhecimento da realidade, muitas vezes com impossibilidade de um diálogo, né? E isso significa que a pessoa perdeu a sua condição de autocrítica e de autocontrole. E fica difícil de ter acesso a essa pessoa. Ela desconhece as pessoas? Conhece as pessoas ou confunde as pessoas, inclusive atribui às pessoas o próprio comportamento. Por exemplo, se ela está muito perturbada, ela pode dizer, olha, fulano de tal está muito perturbada, ela está me incomodando, mas na realidade é ela que está. Mas ela projeta no outro o seu próprio comportamento, né? Porque é o recurso que ela tem.
Então, uma pessoa que teve um surto psicótico, ela se trata, retorna, né, à comunidade, ao ambiente em que ela normalmente vive e vai permanecer em tratamento para que aquilo não ocorra novamente. Porque isso significa que a pessoa tem esta parte sensível. E por ter essa parte sensível, é preciso que ela cuide dessa parte. Não é desconhecer, porque muitas vezes as pessoas elas negam que têm uma parte frágil dentro delas, porque a parte frágil significa que a pessoa é louca, por exemplo. Mas na realidade é uma parte frágil, como você poderia ter uma pressão alta, poderia ter qualquer um outro tipo de problema no seu organismo. Então, essa parte frágil, ela poderá ser ativada novamente. Muitas vezes a pessoa tem um surto e nunca mais tem nada. Isso é muito variável. Nós não podemos prever, né, a não ser quando a pessoa tem alguns familiares que já apresentaram a doença. Muitas vezes nós observamos que pessoas assim, parentes próximos, se casam e tanto de um lado quanto de outro tem pessoas com transtornos mentais. Então, a possibilidade dessa pessoa nascer com transtorno mental aumenta. Não quer dizer que seja obrigatório, mas as possibilidades, né, aumentam significativamente para que ela venha a se tornar também, em algum momento da vida, um transtorno mental. Muitas vezes eu recebo pessoas que são filhas de pessoas que têm um transtorno mental, elas ficam preocupadas. Doutor, será que eu não vou ter? Bom, eu digo, até agora você não teve a pena, você deve ter o devido cuidado. Se você sentir alguma coisa que você perceba que está incomodando, é preferível que você procure um profissional para avaliar. Se for necessário um tratamento, que faça o tratamento. Porque quanto mais precoce, mais favorável é o prognóstico. Doutor, e por que algumas pessoas lidam melhor com a tragédia do que outras? Isso retorna à questão, à constituição da pessoa. Certa vez, um amigo meu, falando sobre, eu me referindo à questão de sorte na vida, e ele disse, olha, sorte é você ter uma boa constituição. Porque durante a vida nós vamos passar por muitas coisas. E se temos uma boa constituição, nós vamos então ser capazes de suportar. Ninguém tem uma boa constituição porque quer. Ele traz a constituição, né, de onde ele vem, digamos assim, da sua linhagem familiar, né? Agora, se alguém se percebe frágil, ele deve ter uma vida mais favorável, mais cuidados com relação ao sono, com relação a situações que agravam, né, o viver dessa pessoa. Uma série de circunstâncias que a pessoa deve ter o devido cuidado para que ele não venha a adoecer. Em traumas semelhantes, as pessoas tendem a ter reações parecidas? Não. Geralmente a reação é muito singular. É de cada pessoa. Porque a reação ocorre naquela pessoa, a situação vivida é daquela pessoa. E aquela pessoa que tem toda uma história que constitui, não é, a sua vivência. Para uma pessoa aquilo pode não ter significação nenhuma, mas para outra pode ser uma coisa muito agravante. Por exemplo, uma criança perder um animalzinho de estimação, ela pode entrar em depressão. Um adulto nem tanto, né? Mas, então, para cada pessoa, um evento pode ter uma significação muito singular, muito particular. Então, uns reagem bem, outros não. Doutor, os traumas, quando tem pessoas que fazem tratamento, se cura. E quando o trauma, você tem que fazer um tratamento para a vida toda. Às vezes a pessoa é suficientemente frágil e ela não consegue lidar com o dia a dia. Ela precisa sempre de conversar com seu terapeuta, trazer as circunstâncias do dia a dia, até circunstâncias boas. Porque são pessoas que ainda não são capazes de lidar com todo tipo de situação do dia a dia. Por exemplo, uma situação desfavorável, a pessoa pode reagir mal. Aí ele vai para o seu terapeuta e fala do que ocorreu,
E nessa situação o diálogo que ocorre, que se estabelece, mostra como ele reagiu e por que foi que ele reagiu daquela forma, o que foi que ocorreu que ele teve que reagir daquela maneira. E só daquela maneira, será que não havia outra maneira de reagir? Então, toda essa situação que se constitui um novo modelo, né, de reagir perante as coisas. Dr. Salatiel, eu quero agradecer a sua participação no programa Consultório Médico e fique à vontade numa próxima oportunidade. Tá bom, todo prazer, né, estar aqui com vocês. Espero que isso tenha trazido alguns esclarecimentos necessários, né, para muitas pessoas que precisam, né, de orientação, né, e que eu acho que esse programa de vocês dá essa oportunidade, porque trazem muitos profissionais aqui, né, para que elas possam assim difundir informações, conhecimentos, novas atitudes e recursos para melhorar a vida da pessoa. Muito obrigada. Mais de quê? Estamos encerrando mais uma edição do programa Consultório Médico na TV, prometendo voltar no próximo sábado ao meio-dia com mais uma edição inédita. Compartilhe, curta nossas redes sociais e acesse nosso canal no YouTube. Até a próxima semana!